Você não escolhe quem ocupa sua mente. Você percebe quando já perdeu o controle. Uma pessoa surge no silêncio, no meio do dia, antes de dormir, sem convite, sem aviso. E quanto mais você tenta afastar, mais forte parece ficar. Isso não é fraqueza, não é carência. É um sinal psicológico que quase ninguém entende. Quando alguém domina seus pensamentos, existe algo acontecendo abaixo da superfície. Algo silencioso, invisível, profundo. Se isso está acontecendo com você agora, fique até o final. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Quando uma pessoa se instala na sua mente, não é porque ela é especial, é porque algo ficou em aberto. A mente humana não suporta lacunas emocionais. O que não foi dito, o que não foi resolvido, o que não teve fechamento, cria um campo de tensão constante. E essa tensão busca descarga. Pensar na pessoa é a forma que o cérebro encontra de tentar recuperar controle. Não é amor. É incompletude. O problema é que quanto mais você pensa, mais você alimenta o vínculo. E quanto mais alimenta, mais preso você fica. Existe uma força silenciosa que conecta pessoas quando há desequilíbrio de valor percebido. Quando você investe mais atenção do que recebe. Quando você se expõe mais do que o outro. Quando você se importa mais. A mente registra isso como perda de território. E tudo que é percebido como perda vira obsessão. Não porque você quer a pessoa, mas porque seu ego quer restaurar o equilíbrio. Quer sentir que não ficou por baixo. Quer sentir que ainda tem poder. O silêncio do outro intensifica isso. A ausência cria espaço para a projeção. Você começa a imaginar cenários, respostas, possibilidades. A pessoa real some. O que fica é uma versão criada pela sua mente. E essa versão é perigosa, porque ela não tem defeitos claros. Ela é moldada pela sua necessidade emocional. É por isso que pensar demais em alguém quase nunca tem a ver com quem essa pessoa é. Tem a ver com o que ela representa dentro de você. Do ponto de vista psicológico, quando dois sistemas emocionais entram em contato e um se retrai, o outro expande. É automático. Se alguém se afasta, seu sistema tenta se aproximar mentalmente. Pensamentos são tentativas de reconexão. Cada lembrança é uma busca por alívio. Cada fantasia é uma tentativa de controle. E quanto mais você tenta entender, mais fundo você afunda. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Aquilo que não depende de você não merece sua energia. Mas a mente não obedece ordens. Ela responde a estados internos. Se você está pensando demais em alguém, é porque entregou poder. Não conscientemente, mas emocionalmente. E poder emocional não se entrega com palavras. Se entrega com expectativa. A força silenciosa entre vocês não é mística, é psicológica. É o campo criado quando uma pessoa ocupa espaço demais na sua identidade. Quando seu humor depende do que ela faz ou não faz. Quando seu dia muda por causa de uma mensagem ou da ausência dela. Nesse momento, você não está conectado à pessoa. Você está desconectado de si. Pensar sem parar é um sintoma. O sintoma de que você saiu do centro, de que algo externo passou a regular seu estado interno. E enquanto isso continuar, essa pessoa continuará aparecendo na sua mente. Não porque ela pensa em você, mas porque você deixou de se sustentar sozinho. Existe uma saída, mas ela não começa tentando esquecer. Esquecer é uma consequência, não uma ação. A saída começa quando você interrompe o ciclo de alimentação mental.
Quando você para de revisitar memórias buscando respostas que não virão. Quando você aceita que algumas conexões só existem enquanto você sustenta. A mente respeita quem se respeita. Quando você retoma sua postura, quando você volta a investir energia em si, algo muda. O pensamento perde força, a imagem enfraquece, a ligação começa a dissolver. Não porque você venceu alguém, mas porque voltou a ocupar o próprio espaço. Enquanto você tenta entender essa pessoa, você se abandona. E toda vez que você se abandona, a mente cria um substituto. Esse substituto vira obsessão, vira ruído, vira presença constante. A força silenciosa só existe enquanto há desequilíbrio. Quando o equilíbrio volta, o vínculo cai. E isso assusta, porque muitas pessoas preferem pensar em alguém do que encarar o vazio que fica quando param. Mas é nesse vazio que o poder pessoal retorna. É nele que a autoridade silenciosa nasce. É ali que você deixa de ser puxado e passa a sustentar. Quando o pensamento insiste, ele não está pedindo respostas. Ele está pedindo identidade. Sua mente quer saber quem você é sem aquela pessoa. E enquanto essa resposta não existe, ela volta ao último ponto conhecido. Por isso o rosto aparece do nada. Por isso o nome surge sem contexto. Não é saudade, é desorientação interna. Você saiu do eixo e o cérebro tenta se reorganizar usando o que foi mais marcante. Existe uma ilusão perigosa nesse processo. A ilusão de que, se você pensar o suficiente, vai entender. Que se analisar cada detalhe, vai encontrar clareza. Mas a mente não busca clareza quando está emocionalmente envolvida. Ela busca conforto, e conforto vem da repetição. Mesmo que doa, mesmo que desgaste. Pensar vira um hábito, um ritual silencioso, um vício emocional disfarçado de reflexão. O estoico entende algo que poucos aceitam. Você não controla pensamentos diretamente. Você controla o terreno onde eles crescem. Se o terreno é carência, expectativa e apego, pensamentos obsessivos são inevitáveis. Se o terreno é presença, autonomia e valor próprio, eles não encontram onde se fixar. O problema nunca foi a pessoa. Foi o espaço que você deixou vazio dentro de si. A força silenciosa que conecta vocês é sustentada por energia emocional não resolvida, expectativas não expressas, limites não colocados, palavras engolidas. Quando você não se posiciona, sua mente continua o diálogo sozinha. E diálogos internos não têm fim. Eles se alimentam de hipóteses. E hipóteses nunca se resolvem. Existe também o fator do ego ferido. Quando alguém não corresponde como você esperava, o ego interpreta como rejeição. E rejeição ativa o instinto de reparação. Você não quer a pessoa. Você quer reparar a sensação de ter sido diminuído, de não ter sido escolhido, de não ter sido prioridade. E enquanto essa ferida estiver aberta, a mente vai insistir naquela figura como se ela fosse a solução. Mas ela não é. Ela é apenas o gatilho. O silêncio do outro amplifica tudo. Porque silêncio não tem forma. Você projeta nele o que quiser. Esperança, medo, arrependimento, desejo. A pessoa vira um espelho das suas próprias inseguranças. E quanto mais você projeta, menos você vê a realidade. Você não está preso a alguém. Está preso à imagem que criou. Pensar demais também é uma forma de evitar ação. Enquanto você pensa, não decide. Enquanto você analisa, não se move. Enquanto você revisita o passado, não constrói o presente. A mente ocupa espaço para impedir que você enfrente o desconforto de seguir em frente.
porque seguir em frente exige aceitar que nem tudo teve o desfecho que você queria. E isso machuca o ego. A autoridade silenciosa começa quando você aceita o que é, sem tentar mudar o outro, sem tentar ser lembrado, sem tentar ser entendido. Quando você para de reagir internamente, algo quebra. A conexão enfraquece, não porque você lutou contra ela, mas porque parou de alimentá-la. Existe um ponto específico em que o pensamento perde força. É quando você deixa de se perguntar por quê e começa a se perguntar para quê. Para que manter essa pessoa viva na sua mente? O que você ganha com isso? O que você evita enfrentando isso? Essa mudança de pergunta desloca o poder. Você sai da posição de refém e entra na posição de observador. O estoico observa sem se envolver. Ele sente, mas não se identifica. Ele percebe o pensamento surgir e não corre atrás dele. Não o empurra, não o julga, apenas não o segue. E pensamento que não é seguido perde energia. Ele aparece, mas não se instala. Ele passa, mas não domina. A força silenciosa não desaparece de uma vez. Ela enfraquece aos poucos. Cada vez que você escolhe não alimentar. Cada vez que você volta para o corpo, para o presente, para o que depende de você. Poder pessoal não é ausência de pensamentos, é ausência de submissão a eles. Enquanto você tenta entender o outro, você continua fora de si. O dia em que você entende isso, algo muda. A mente começa a respeitar seus limites. O ruído diminui. A imagem perde nitidez. E você começa a sentir algo diferente. Um espaço. Um silêncio. No início, desconfortável. Depois, libertador. É nesse silêncio que você percebe que a conexão nunca foi entre vocês. Foi entre você e aquilo que faltava dentro de você. E quando isso começa a ser preenchido, naturalmente, o outro vai embora da sua mente. Sem luta, sem drama, sem anúncio. Como alguém que nunca foi dono do lugar. Apenas ocupante temporário. Existe um momento crítico nesse processo. Um ponto em que a mente testa você. É quando a intensidade diminui, mas não desaparece. É quando o pensamento volta de forma sutil, quase sedutora, como se dissesse que agora é seguro pensar mais um pouco. Esse é o teste do apego. A mente quer saber se ainda manda, se ainda consegue puxar você de volta para o antigo padrão. Quem não entende isso, cai de novo. Quem entende, se mantém firme. O erro comum é tentar substituir o pensamento por distração vazia. Excesso de estímulo, ruído, pessoas que não importam. Isso não resolve, só empurra o problema para depois. A mente não precisa de fuga, ela precisa de estrutura, de rotina, de presença, de direção clara. Quando sua vida tem direção, o pensamento não vagueia, ele obedece. A conexão silenciosa se mantém viva quando você associa a emoção intensa à lembrança. Se cada vez que pensa na pessoa você sente algo forte, a mente aprende que aquele pensamento é relevante. Ela vai repetir. A mente é treinável, mas você precisa parar de reagir emocionalmente às imagens internas. Não é negar o sentimento, é não amplificar. Sentir sem dramatizar, perceber sem se perder. Existe poder no desapego que quase ninguém entende. Desapego não é indiferença. É autonomia emocional. É não precisar que o outro haja de determinada forma para você ficar em paz. Quando você alcança isso, algo muda na dinâmica invisível. A pessoa pode até pensar em você, pode até tentar reaproximação, mas você não está mais disponível no mesmo nível, porque agora você se pertence. O estoicismo ensina
que você deve se tornar inabalável não controlando o mundo, mas controlando sua resposta ao mundo. Pensar sem parar em alguém é sinal de que sua resposta ainda está condicionada, ainda depende, ainda reage, e enquanto reagir, o ciclo continua. A quebra acontece quando você escolhe não responder internamente. Existe também o fator da narrativa interna, a história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. Se você se vê como alguém que perdeu, foi deixado, foi preterido, a mente vai buscar constantemente essa pessoa para tentar reescrever o final. Mas o passado não muda. O que muda é a posição que você ocupa agora. Quando você para de se ver como alguém que precisa de validação, o enredo perde força. Pensar em alguém também pode ser uma forma de manter viva uma versão antiga de você. A versão que sentia, esperava, se envolvia. Deixar de pensar é aceitar que aquela versão acabou. E isso dói, porque identidade dói quando muda. Mas poder nasce exatamente aí, no luto silencioso de quem deixa de ser quem era para se tornar alguém mais inteiro. A força silenciosa não é um laço espiritual, é um hábito emocional. E hábitos emocionais só se quebram com consistência. Pequenas decisões diárias. Voltar para o corpo. Respirar. Agir mesmo sem vontade. Cumprir o que depende de você. A mente respeita a ação, não discurso. Existe um ponto em que você percebe algo incômodo, que pensar naquela pessoa virou uma forma de sentir algo, mesmo que seja dor. Porque dor é melhor do que vazio para quem ainda não se reconstruiu. Quando você entende isso, para de romantizar o pensamento. Você vê ele como o que é, um mecanismo de compensação. Autoridade silenciosa é isso, não anunciar mudança. Não provar nada, não explicar. É agir internamente de forma diferente, é não responder impulsos, é não se justificar mentalmente, é não correr atrás de clareza onde não há. Pessoas sentem isso, mesmo sem saber explicar. A dinâmica muda. Quando você para de pensar compulsivamente, você não fica frio, você fica inteiro. Presente. Você volta a ocupar espaço dentro de si. E quando isso acontece, a tal conexão começa a se inverter. Não porque você quer, mas porque o desequilíbrio mudou de lado. Quem não entende isso, tenta forçar esquecimento. Quem entende, constrói presença. A mente não abandona algo sem ter para onde ir. Por isso, o foco não é remover a pessoa, é construir algo maior em você. Propósito, disciplina, corpo ativo, silêncio, tempo sozinho sem distração. É aí que o pensamento perde relevância, não por proibição, mas por falta de interesse. Quando você se torna mais interessante para si mesmo do que a lembrança de alguém, o ciclo se encerra. E isso não acontece de forma dramática. Um dia você percebe que passou horas sem pensar, depois dias, depois você lembra e não sente nada, não porque venceu alguém, mas porque se recuperou. É nesse ponto que você entende. A força silenciosa nunca foi sobre conexão, foi sobre dependência. E dependência só existe enquanto você se esquece de quem é quando está sozinho. Existe um silêncio específico que surge quando a mente finalmente solta. Não é euforia, não é alívio exagerado, é estabilidade. É como se algo tivesse parado de puxar por dentro. Nesse momento, você entende que pensar sem parar nunca foi amor. Foi apego. Foi medo de perder algo que, no fundo, você nunca teve controle. E aceitar isso é o que devolve sua força. A maioria das pessoas não suporta esse estágio, porque ele exige responsabilidade emocional. Não há mais alguém para culpar, não há mais narrativa romântica. Só resta você e o que faz com sua própria energia. É aqui que o estoico se diferencia.
Ele não busca anestesia. Ele busca clareza. E clareza dói antes de libertar. Quando você para de alimentar pensamentos sobre alguém, não significa que apagou o passado. Significa que o passado parou de comandar o presente. A lembrança perde carga, vira dado, não vira impulso, não vira decisão. Você pode lembrar sem ser arrastado. Isso é domínio interno. Isso é poder pessoal real. A conexão silenciosa se desfaz completamente quando você para de se perguntar se o outro pensa em você. Essa pergunta é uma armadilha. Ela te coloca novamente na posição de dependência. Quem pensa isso ainda está esperando validação externa. Quem se fortaleceu não precisa saber, porque a própria presença basta. Existe algo que quase ninguém fala. Às vezes, quando você se desliga de verdade, a outra pessoa sente. Não porque existe magia, mas porque a dinâmica invisível mudou. Você não reage mais, não projeta mais, não sustenta mais o campo. E quando um lado para de alimentar, o vínculo cai. Simples, frio, inevitável. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é fazer o outro sentir falta. Isso ainda seria dependência. O objetivo é não precisar que nada aconteça fora para você ficar inteiro dentro. Esse é o ponto mais alto de autoridade silenciosa. Quando sua paz não negocia, a mente, agora treinada, começa a trabalhar a seu favor. Pensamentos surgem mais claros, menos repetitivos. Você decide com mais firmeza. Age com menos ansiedade. Sua postura muda. Seu olhar muda. Seu tempo deixa de ser barato. E pessoas percebem isso sem você dizer uma palavra. O desapego cria algo raro, liberdade emocional. Você não é mais refém de memórias, mensagens, sinais ou expectativas. Você responde quando quer, se afasta quando precisa. Não porque aprendeu técnicas, mas porque voltou a se respeitar. E respeito interno sempre se reflete fora. Pensar em alguém o tempo todo é viver no campo do outro. Parar é voltar para o próprio território. É assumir governo interno. É entender que sua mente não é um lugar público. É um espaço sagrado. E só entra quem contribui. Quem drena, sai. Esse processo não transforma você em alguém frio. Transforma em alguém firme, presente, consciente. Você ainda sente, mas não se perde. Ainda se conecta, mas não se dissolve. Isso é maturidade emocional. Isso é poder silencioso. No fim você percebe algo simples. A força silenciosa que parecia ligar vocês nunca veio de fora. Ela nasceu quando você abriu mão de si. E morreu quando você voltou. Não houve ruptura, houve retorno. Retorno à própria base, ao próprio eixo. E quando você se torna inteiro de novo, a mente se aquieta. Não porque você mandou, mas porque finalmente encontrou descanso.